Você precisa entender o seguinte: o que define uma coisa errada, seja um crime, seja um pecado, ou seja o veneno, não é a quantidade. Por exemplo, uma pequena gota de veneno não deixa de ser veneno, continua sendo veneno. Então, se o dinheiro fosse pecado, se o dinheiro fosse uma coisa do diabo, você não poderia trabalhar 1 hora para ganhar R$ 1, porque se você ganhasse R$ 1, você estaria pecando do mesmo jeito de você ganhar 1 milhão. Então, com esse pensamento limitante, com essa crença paralisante, faz com que os de Deus fiquem para trás, se estagnem, e os do sistema estão livres para prosperar e assim sendo termina crescendo e sufocando. Lembra da parábola que Jesus contou lá em Mateus 13 a respeito da semente? Uma das coisas que faz com que a semente boa paralise é que ela fica sufocada no meio de espinho. Ela não vai crescer. Você sabe que isso até hoje é assim. Se você plantar uma semente debaixo de qualquer árvore que está fazendo sombra, aquela semente pode até nascer, mas ela não se desenvolve. Então é isto que o sistema, que o diabo deseja fazer com os filhos de Deus. A propósito, você já parou para analisar, para pensar o porquê que as testemunhas estarão vestidas de pano de saco, de roupa de saco ou pano grosseiro? Pensa comigo. Conforme Apocalipse 13, onde fala que quando o anticristo assumir o governo, ele se levantará contra tudo e todos que professa crer em Deus, que fala o nome de Jesus, e ele vai ter o controle e vai marcar. Para a pessoa ter direito de vender ou de comprar, ele precisa ter a marca da besta. Então pensa comigo, tanto as testemunhas quanto as pessoas que por alguma razão ficaram dormindo, esse povo não vai poder comprar e nem vender. E dentre elas estão as testemunhas, que obviamente eles não terão recursos para nada, com certeza eles irão sobreviver de resto de comidas que eles encontram ou alguma alma boa que também não tem muito que dar alguma coisinha para eles. E obviamente para eles se vestir, para cobrir os seus corpos, elas têm que se virar e encontrar roupas de saco para se vestir. E nisto se vê que esta é a vontade do anticristo, do diabo e do sistema. Sufocar o povo de Deus. Abra seus olhos e veja. Aquilo que é a vontade do anticristo, do sistema, do diabo, lá no tempo das testemunhas, eu digo lá, mas pode ser daqui a pouco, também é essa a vontade do diabo agora. E mais uma vez eu oro para que você tenha revelação em seu espírito. O povo de Deus, que é o povo herdeiro de todas as riquezas de Deus, como está escrito na palavra de Deus, por exemplo, Jesus orando em João 17, ele disse: Pai, eu sei que todas as coisas que são tuas também são minhas. Salmo 24 diz: do Senhor é os céus e a terra e todas as coisas que no universo há. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, verso 17, ele disse: não sabeis que nós somos co-herdeiros das mesmas promessas que são de Jesus? Então, muitos não despertaram para isso, ficaram na falta, na escassez, não se desenvolveram, a sua natureza não se ajustou, não se desenvolveu para lidar com a abundância, para lidar com a prosperidade. E essa carência vai se enraizando a ponto de, no dia que essa pessoa pegar em uma certa quantia, ela não tem estrutura emocional para lidar com aquilo. Você vê muito sobre isso que eu estou falando quando você conhece pessoas boas, irmãos do bem, pessoas corretas, pessoas honestas. E a maioria absoluta desses, quando eles se elegem, eles não conseguem lidar com a pressão, eles não conseguem lidar com o assédio e eles terminam se corrompendo.
Se esses irmãos fossem preparados e eles chegassem à seguinte conclusão: eu não preciso aceitar a barganha do diabo, do sistema, de quem quer que seja. Por quê? Porque eu tenho acesso à fonte de todas as riquezas. Eu não preciso. Mas você vê que a maioria se corrompe. Eu sei, acredito eu, que pode ter homens e mulheres corretas lá que não se corromperam, mas é a minoria. A maioria se corrompe. E a maioria se corrompe exatamente porque não desenvolveu a sua natureza para entender que em Cristo nós temos acesso à fonte de toda a riqueza. Então é isto que faz com que muitas pessoas acreditem que o dinheiro é coisa do diabo, porque conhece muitas pessoas que eram pessoas do bem, pessoas simples, pessoas corretas, pessoas honestas, e muitas delas, quando ganham dinheiro, elas se corrompem, acontece confusão, acontece brigas entre a família, as pessoas se corrompem, mas a causa é essa, é que a pessoa não está, é que a pessoa não tem estrutura emocional para lidar com a mudança. Mas tudo seria diferente se ela desenvolvesse essa compreensão, entendesse as leis de Deus e acreditasse no Deus da prosperidade e desenvolvesse a sua capacidade. Tem aquele ditado: uma ovelha bem alimentada, ela jamais vai pular a cerca, porque ela não precisa, ela está bem alimentada. É natural que uma pessoa que ela está crescendo, que ela está prosperando, ela irá despertar nela sentimento que ela não tinha antes. Ela irá conhecer coisas que ela não conhecia antes. Ela passará a ter assédio do sistema de outro de predadores que elas não tinham antes. Que por isso é necessário que o homem tenha essa consciência que ele sempre precisa da proteção divina. Ele sempre precisa estar na obediência a Deus, andando com o Espírito, colocando Deus acima de tudo, como esta a vontade de Deus, e esse é o princípio para que nós pertencemos ao corpo de Cristo e para que o governo dos céus esteja sobre nossas vidas, para que assim nós conseguimos atravessar o sistema, como está escrito na palavra de Deus: 1.000 cairá a seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido, praga nenhuma chegará em sua casa, porque Deus deu ordem aos anjos para lhe guardar em todo o caminho. E ainda que você tropece, você não ficará caído, porque os anjos lhe levantam, o Senhor Deus lhe levantará. Então essa é a minha missão de vida, esse é meu propósito, esse é o propósito do canal. E se você deseja saber mais sobre o assunto, já deixe seu like, seu comentário, já se inscreva em nosso canal. E ao se inscrever no canal, clique no sininho, ao clicar no sininho, clique no todos, para que todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo, você seja um dos primeiros a receber, tá ok?